Estamos de volta. E aí, falei para vocês sobre as 5 gerações existentes no mundo da computação móvel, dos dispositivos móveis. A gente entendeu aí, basicamente, como funcionou as 5 gerações, chegamos até o 5G, e aí chegou o momento da gente, já com esse conhecimento, já que temos o 5G, e o 5G ele vem focado principalmente no transporte de dados, a gente vai entender um pouco mais dos tipos. Vamos falar um pouco mais sobre os tipos de redes, os possíveis tipos de redes, e entender até o que essa nova geração de internet dentro dos nossos celulares, esse novo modo de rede dentro do nosso celular, o que ele vai realmente agregar aqui ao nosso mundo, o tipo de computação que teremos agora no mundo móvel a partir do 5G. Bora entender um pouco mais sobre isso, vendo aqui no nosso material. Vamos seguindo. Então vamos falar sobre a classificação dos tipos de rede. As redes sem fio são classificadas em função da área de cobertura, ou seja, a distância entre os dispositivos. Então essa distância é o que mede, o que demonstra o tipo de rede. A gente tem aqui no nosso exemplo a WPAN, WLAN e WMAN. Eu já cheguei a falar aqui, outras vezes vamos voltar a falar isso ainda, que os tipos de rede que nós encontramos, uma rede local é vista como uma rede LAN, uma rede metropolitana é vista como uma rede MAN, e uma rede de nível que cobre um Pacífico, um continente ou até um mundo, ela é vista como WAN. Mas se estivermos falando de uma rede sem fio, basta você colocar um W na frente deste nome. Era uma rede local, coloquei um W na frente, WLAN. Era uma rede metropolitana, coloco um W na frente, WLAN. E eu tenho aqui também a WPAN para uma rede pessoal, que a gente vai falar um pouco mais sobre isso, e ela só existe necessariamente esse conceito para rede sem fio. A gente não pode dizer que a W, ou simplesmente WAN, uma rede que cobre o planeta, algo desse tipo, exista uma W, vamos colocar um W na frente, WWAN, não existe, porque ainda não temos uma rede que cobre, uma rede sem fio que cobre todo o nosso planeta. A gente temos a internet, que é formada por diversas redes que cobrem o nosso planeta. Até dizer que cobre todo o planeta seria discutível, mas uma rede sem fio que cobre todo o planeta ainda não existe. Como eu já falei um pouco aqui, eu dei o exemplo que a Tesla, com Elon Musk, está tentando fazer, através de satélites, essa grande malha que vai cobrir todo o nosso continente, todo o mundo por inteiro, como uma rede Wi-Fi. E aí vai ter um momento que eu vou trazer ainda, estou fazendo ainda minhas pesquisas para não trazer nada de errado aqui, tudo certinho, todo embasado no nosso conhecimento, para falar um pouco mais sobre isso aqui com vocês, dessa W1 que ainda não existe, mas que é um processo de construção que a Tesla, do Elon Musk, está produzindo aí para nós. Então, por enquanto, vamos ver aqui cada uma delas. A WPAN, ela trabalha dentro do nível 802.15, ali dito pela I3E, e essa, ela é vista como a PAN, ela é pessoal, é personal, ou seja, próximos, são redes onde os dispositivos estão mais próximos. Podemos dizer que uma rede WPAN seria uma rede de Bluetooth, você conectando com os colegas aí na sua sala, um amigo, enviando um arquivo, uma música, uma foto através de uma rede Bluetooth, uma rede do tipo WPAN. WLAN, a nível 802.11, redes que cobrem edifícios, e a 802.16.16 no nível metropolitana, aquela que cobre uma cidade toda, que poderíamos dizer que ela está mais próxima do WiMAX. A WPAN, então, a WPAN, ela serve justamente para aqueles que utilizam, o indivíduo se utiliza como uma ligação direta do celular, com uma TV, uma filmadora, ou até mesmo, a gente pode dizer que pequenos periféricos, vocês já devem ter ou visto, ou ter usado, ou até vocês têm, algo como um mouse e teclado sem fio.
Vocês já viram isso? Eu tenho em casa um fone de ouvido sem fio. Você está naquele exato momento utilizando uma rede do tipo WPAN. A WPAN ela tem uma outra aplicação que é a utilização de sensores, formada normalmente por pequenos dispositivos de baixo consumo e capacidade limitadas. Elas permitiram sensoriamento ambiental, iluminação, temperatura e umidade e o suporte a sistemas de segurança como detecção de fumaça e de intrusos. Então a WPAN também, vamos colocar um exemplo mais próximo de nós, uma câmera. Você coloca uma câmera de segurança na sua casa, na empresa, e essa câmera não tem fio. Você quer conectar essa câmera ao seu tablet, ao seu celular. Quando você faz essa conexão desse modo, sem utilizar uma rede como Wi-Fi, mas uma conexão direta, você está ali utilizando algo como a WPAN. Além disso, a WPAN também trabalha com alguns padrões próprios. O mais conhecido, sem dúvida nenhuma, é o Bluetooth. O Bluetooth, inclusive, eu vou trazer para vocês aqui ainda, vou falar um pouco mais das categorias que o Bluetooth ele se almeja, o que ele está. O Bluetooth ele tem 3 categorias, A, B e C, e isso é dependendo da sua distância e uso. A gente vai entender um pouco mais, porque eu vou voltar a falar sobre o Bluetooth, sobre cada uma dessas redes aqui, cada um desses protocolos, quando a gente estiver falando mais sobre protocolos, falando de como é o funcionamento dos protocolos. Então vamos guardando esses nomezinhos. O Bluetooth vocês já conhecem aí do celular de vocês, de mouse sem fio, fone de ouvido sem fio. E a gente tem também o iMedia UWB. O iMedia UWB é um padrão diferente que nasceu justamente para substituir, para eliminar aquele cabo USB. A intenção dele é que faça uma conexão direta com o computador, com até mesmo carregadores, sem a utilização de cabo. O Zigbee ele não é tão novo quanto o iMedia, mas o Zigbee ele foi inicializado ali, os primeiros processos dele, primeiras criações utilizando o Zigbee foi ali na década de 80 em diante. Ele foi muito utilizado até mesmo como código por ter uma criptografia bem pesada de forma militar, mas ele foi deixado à parte. O Zigbee hoje em dia retorna, contudo, na utilização principalmente como protocolo de robótica, de Arduino, em equipamentos de casa inteligente. Então é outro que a gente tem que voltar a falar sobre ele. WLAN, a rede WLAN surgiram como alternativa às redes locais cabeadas e apesar de não apresentarem o mesmo desempenho e segurança, principalmente segurança, tem como vantagem a facilidade de instalação e o suporte à mobilidade. O principal padrão é o I3E 802.11. O Wi-Fi Alliance é uma associação industrial sem fins lucrativos que congrega mais de 300 participantes e cujo objetivo é a certificação de produtos Wi-Fi. O selo Wi-Fi avaliza que um dispositivo implementa um padrão I3E 802.11 de forma correta. Com isso, garante interoperabilidade entre dispositivos de vários fabricantes. Então, a Wi-Fi Alliance é quem te garante que você, com seu celular, não importa em qual rede que você tente se conectar utilizando o Wi-Fi, você vai conseguir com o seu aparelho. Por quê? Porque você utiliza o padrão 802.11 como forma de padronizar isso para você poder se conectar com qualquer um deles. A WMAN são redes projetadas para cobrir áreas metropolitanas com quilômetros de extensão. O seu principal padrão, World Wide Interoperability for Microwave Access, traduzindo isso, esse nome gigantesco, somente o WiMAX, a utilização do WiMAX que foi inicializado lá na segunda geração dos celulares. Ela é um padrão I3E 802.16. As taxas alcançadas variam muito com a distância e com a mobilidade, nos podemos alcançar uma transmissão de até 80 km ou uma banda de até 70 megabits por segundo. Isso é uma rede sem fio que é implementada em cima de uma grande área como uma cidade. Então, pessoal, até agora a gente viu o quê? Historicamente, década de 50, tínhamos computadores gigantescos, processamento lento comparado com os de hoje e a questão de conectividade praticamente nula. Década de 90, os computadores diminuíram, mas a conectividade
ainda era mínima, a internet começava a passear. E hoje em dia, praticamente, temos internet em quase tudo, até brinquedos a gente vê já com acesso à internet. Então, o que temos realmente é que os dispositivos diminuem a cada dia e todos eles acabam, de alguma forma, tendo conexão sem fio. E aí, nisso, a gente tem que falar um pouco sobre computação móvel. A computação móvel se baseia na capacidade de mover fisicamente serviços computacionais junto com os usuários, tornando o computador um dispositivo sempre presente, permitindo ao homem que tem acesso a aplicações oferecidas por um sistema computacional independentemente da sua localização. Ou seja, a união inicial de várias ferramentas como câmera, rádio, tudo isso dentro de um só aparelho como o celular já era o início da computação móvel. Mas hoje em dia o uso das redes e você conseguir até mesmo fazer com que o seu celular se conecte e você jogue nele jogos que não estão sendo processados neles, mas estão sendo processados lá no servidor, isso é a computação móvel. Além disso, nós temos algumas aplicações dentro da computação móvel, como por exemplo, na utilização de sistemas para festas ou eventos, onde quando as pessoas chegam ali com o seu aparelho, o seu celular, já com a codificação e conecta aquela rede, ele será reconhecido e já dá as boas-vindas. É interessante, isso aí é utilizado também até mesmo em aeroportos, em hotéis, quando você vai fazer o check-in para a sua viagem, só de você estar ali, se conectar à rede, o sistema já te reconhece e já faz seu check-in, sabendo que você chegou ali, naquele hotel, no aeroporto, você já está ali no local. A gente também vê a computação móvel no caso de estacionamentos, entradas em estacionamentos, ou seja, quando o carro chega, automaticamente já é reconhecido, o computador entra em contato com o sistema no carro e automaticamente já é reconhecido quem é a pessoa que está ali, qual é a vaga que ele poderá ir e se existe realmente, se o acesso dele pode ser liberado. Esse mesmo sistema a gente vê muito dentro de shoppings, dentro de prédios, que já entregam até mesmo no estacionamento a quantidade de vagas, demonstrando se tem vagas ou não, não deixando a pessoa até mesmo entrar se as vagas já estão completas. E além, vocês percebem ali na segunda foto, mostrando com a luzinha, uma luminosidade verdinha, mostrando ali onde já estaria disponível a vaga para você fazer o estacionamento, para estacionar teu carro. Além disso, também podemos ter algumas outras aplicações, como nesse caso aí, utilizado por eventos da Disney, uma pulseira que é reconhecida e mostrando que você pode entrar naquele evento. Esse item aí dessa pulseira foi utilizado nesse ano no Rock in Rio. Rock in Rio ele não disponibilizou esse ano um ingresso físico como outros anos, mas você tinha ali uma pulseira. Essa pulseira você colocava ali, você recebia aquela pulseira, colocava aquilo e por essa pulseira você era reconhecido. Assim, diminuiu a quantidade de possíveis infrações, ou seja, os ingressos falsos, porque existia uma codificação ali naquela pulseira e fazendo com que a pessoa fosse reconhecida e adentrasse, até diminuindo a quantidade das filas para a entrada no evento. A computação ubíqua, exploração da integração dos dispositivos de computação com o nosso mundo físico cotidiano, também chamada de computação pervasiva, mas a computação ubíqua está mais visível ao homem. Por muitas vezes a gente chama a computação ubíqua de computação pervasiva, mas as duas, elas de modo geral, elas são essa nova tecnologia que faz com que as máquinas tenham essa comunicação para melhor nos atender. Mas a comunicação ubíqua, ela é mais visível, você vê acontecer, enquanto a pervasiva, ela acontece sem a gente perceber. Como assim? A ubíqua, por exemplo, nesse caso aqui de vários itens, como lavadores de roupas, geladeiras, elas conseguem demonstrar ali, está faltando itens na sua geladeira, então eles adicionam esses itens ali na sua lista de compra.
Você está chegando no ambiente, você entrou no ambiente, os sensores percebem sua movimentação e acendem lâmpadas, até ligam o ar-condicionado. E por uso de seu ar-condicionado, você sempre está utilizando naquela temperatura, ele te reconhece e coloca até mesmo aquela temperatura. Tudo isso é uma forma visível e é a tal da computação ubíqua. A gente vê no caso aí dessa caneca aí, que ela mantém até mesmo a temperatura. A computação ubíqua foi originalmente cunhada por Mark Weiser em 1991 no seu artigo O Computador para o Século XXI, para se referir a dispositivos conectados à internet em todos os lugares. Com essa superconexão, não precisaremos mais procurar informações, já que ela passará a estar disponível a qualquer momento através de qualquer objeto que utilizemos frequentemente. E isso foi dito por Mark Weiser ali em seu livro. Mas o que a gente vê hoje em dia, o que estava faltando para chegar ao mundo do jeito que ele imaginou com a computação ubíqua? Estava faltando justamente a questão da conexão, de termos uma conexão, uma rede que tivesse alta velocidade. E o 5G é a promessa justamente dessa alta conectividade com um fluxo de dados muito grande. E a computação pervasiva, já que ela é algo mais escondido, ela é uma forma da computação ubíqua, mas um pouco menos perceptível. A computação pervasiva define que os meios de computação estarão distribuídos no ambiente de um trabalho dos usuários de forma perceptível ou imperceptível. Ela é definida pelo fato do computador estar embarcado ao ambiente de forma invisível para o usuário, tendo a capacidade de obter informações acerca do ambiente circundante e utilizá-la para controlar, configurar e ajustar a aplicação para melhor se adequar às características do ambiente. O ambiente também pode e deve ser capaz de detectar outros dispositivos que adentrem a ele. Um exemplo que eu posso dar sobre computação pervasiva é algo que é utilizado dentro dos estádios de basquete lá nos Estados Unidos. Eles estão implementando essa tecnologia. Lá os Estados Unidos, normalmente eles passam por grandes períodos de frio. Lá eles têm um inverno mais rigoroso. E lá nesse período mais frio, aquele estádio ele tem que ter um aquecimento. Só que o aquecimento interno deverá estar ligado geralmente à quantidade de pessoas que estiver ali. Se eu tenho muitas pessoas, então é uma certa temperatura. Eu tenho poucas pessoas, então o sistema deverá trabalhar a mais. Mas como é que ele percebe isso? Como é que ele tem essa percepção de temperatura? Só por um termostato? Não. Agora pela questão até de movimentação, pela questão de quantidade de pessoas. O próprio sistema verifica-se até a temperatura em cada localização naquele estádio. E aí ele consegue distribuir melhor a temperatura, deixando um ambiente mais confortável. E isso é um exemplo de computação pervasiva. Tá aí, a gente tem nessas imagens aí algo que pode ser visto como uma computação pervasiva, que muitas vezes dentro da sua casa você pode ter alguns aparelhos que estão se comunicando, a gente não vê isso. É claro que eu não vou mentir, é algo, esse tipo de tecnologia está à distância até de vocês, até de mim, eu não tenho essa tecnologia toda em casa. Tomara que logo, logo chegue para todos nós, fique igual para todo mundo. Mas é você ter uma televisão que tem conexão ali com a iluminação da sua casa, chegou aquele momento, 6 horas da tarde, você foi para a sua sala de estar para assistir uma TV, a própria TV conecta ali com a lâmpada e manda acender, porque você está naquele ambiente, ela quer te atender. Então, tudo isso, essa conexão, é vista como uma computação pervasiva. Aí um gráfico geral de uma casa como um todo, a casa inteligente, onde tem ali a garagem, que a pessoa chega, se comunica, quando a pessoa acabou de chegar, ele se comunica com a sala para ligar ar-condicionado. É uma casa toda conectada. O que é mobilidade? Definida como a capacidade de poder se deslocar ou ser deslocado facilmente. Se refere ao uso pelas pessoas de dispositivos móveis, portáteis, funcionalmente poderosos que ofereçam a capacidade de realizar facilmente um conjunto de funções de aplicação, sendo também capazes de conectar-se, obter dados e fornecê-los a outros usuários, aplicações e sistemas. É um ponto principal aqui de celulares, da computação, da telefonia, é ele ter essa mobilidade. E não só da telefonia, mas como um todo, os computadores de forma geral.
A capacidade dos dispositivos móveis, o que se é esperado para um dispositivo? É se conectar a outros dispositivos. Você compra um celular, você quer que ele se conecte a outros dispositivos, que ele esteja preparado via cabo ou sem cabo, por Wi-Fi, mas que ele se conecte a outros aparelhos da sua casa. Obter dados, que ele receba dados, fornecê-los a outros usuários, que você consiga se comunicar com outros usuários. E aí a gente tem que ver as características dos dispositivos móveis. Estas 4 características, elas estão extremamente conectadas, ligadas ali, não somente à parte de hardware, mas também na criação de aplicativos. Então a gente tem que ter isso em mente também. Portabilidade é definida como a capacidade de ser facilmente transportável. Então todo e qualquer aparelho, dispositivo móvel, ele tem que estar ali sempre no ponto para ser portátil, você levar, você conseguir, cabe na sua bolsa, é mais fácil de ser transportado de forma manual. Historicamente, a gente vê o IBM Portátil PC, que foi algo bem próximo a um computador portátil, visto como um dos primeiros computadores portáteis, mas ele pesava ali uma faixa de 13 quilos, né? Então era bem pesado. E esse é um dos primeiras tentativas de um computador portátil. A portabilidade, ela está vista como, em alguns âmbitos, os dispositivos que muitas vezes são mais rápidos, menores e mais poderosos que aqueles equipados, antigos, e podem ser também transportados confortavelmente na palma da mão. Existem 2 fatores importantes que afetam a portabilidade: o tamanho do dispositivo e o peso do dispositivo. Isso afeta muito a questão dele ser visto como portátil. Talvez futuramente acessórios ainda mais leves venham a ser fabricados. Lembre-se, dispositivos móveis exigem alimentação, conectividade e acessórios para funcionar de forma ideal, e de que esses itens também têm um tamanho e um peso a serem considerados. Usabilidade, você criar um dispositivo ou até aplicativos, você tem que pensar na usabilidade. O dispositivo móvel deve ser utilizável por todos os tipos de pessoas diferentes em diversos ambientes. A usabilidade de um dispositivo depende de vários fatores: usuário, ambiente e dispositivo. Quanto ao usuário, a interação do usuário com o dispositivo móvel depende, de certo ponto, de suas características pessoais. Tamanho e força, ou seja, se é uma criança, se é um idoso, quem vai utilizar aquilo dali. Flexibilidade e destreza. Imagine um bombeiro com luvas usando um celular. Então a gente tem que pensar até nisso. Conhecimento e capacidade, dispositivos intuitivos, celulares, tablets, computadores, eles têm que cada dia serem mais fáceis de ser utilizado. A gente não pode perder muito tempo a tentar aprender aquilo ali, ele tem que ser autoexplicativo. Fator de usabilidade, o ambiente, depende de que tipo e local ele será usado, se é corporativo, lazer ou doméstico. Então a gente também, quando vai criar um dispositivo novo, um hardware novo, ou até mesmo um aplicativo, a gente tem que verificar como ele será utilizado. E quanto ao dispositivo, a usabilidade quanto ao dispositivo, tempo de inicialização, a integridade dos dados, interface com o usuário, se ele precisa de teclado, se ele precisa de mouse, se ele precisa de joystick, robustez e resistência. Então, tudo isso tem que ser levado em conta. Isso aqui focado principalmente na questão do hardware. Isso tudo tem que ser pensado. Até mesmo a beleza, se ele vai agradar aos olhos de uma pessoa, isso faz parte desse fator de usabilidade. Funcionalidade. Em geral, as aplicações móveis podem ser divididas em 2 categorias: independentes e dependentes. A categoria, vista como funcionalidade independente, executam sem qualquer contato com o usuário ou sistema. Jogos, relógio, calculadora. Você não necessita necessariamente estar ali mexendo. Por exemplo, para o relógio do seu celular estar funcionando, você não precisa estar toda hora ali dando corda nele, fazendo alguma coisa. Então ele é independente quanto a isso. Já aqueles dependentes que precisam estar conectados a outros usuários ou a um sistema, como é o caso de calendário, agenda, o GPS que depende das antenas, correio eletrônico que precisa de servidores, notícias que precisa de servidores de notícia. Então a gente tem que ver também, principalmente na questão de aplicativos, se você está criando algo que vai ser independente ou dependente. Isso está extremamente ligado à questão do uso de sistemas como o caso de banco de dados.
Então, um dispositivo móvel ele opera em 3 modos: sempre, parcial ou nunca na sua conectividade. E é isso que define. A gente tem que decidir isso na criação de qualquer aplicativo, no hardware de um dispositivo móvel, de como ele será conectado. Se o meu aplicativo ele nunca estará conectado à internet. Ele vai se conectar de vez em quando, ele só necessita atualizar dados, fazer uma atualização, um upgrade. Se você pensa de fazer um aplicativo que ele vai receber atualizações, então quer dizer que ele é parcialmente conectável. Mas se você fez uma aplicação que ela nunca vai estar conectada à internet, então a conectividade ele é nunca. Quem é um aplicativo, um hardware que tenha uma conectividade como nunca? As urnas eletrônicas. Elas não têm nada de entrada de internet, elas não têm dispositivo, nada de comunicação. A única forma de retirar ou colocar dados dentro de uma urna eletrônica é através da sua memória, inserção direta na memória. Então a conectividade dela é nula, nunca. E aí, se for sempre, é o caso, digamos, que você queira, esteja fazendo algo como um jogo, um site, por exemplo, a conexão dele é sempre. Ele precisa estar sempre conectado direto ao servidor. Existem também a diferença entre móvel e sem fio. Mesmo a gente tem que entender que mesmo com essa conectividade, a gente tem que entender que existem diferença entre um móvel e sem fio. Mobilidade não significa necessariamente ter uma conexão sem fio. É possível uma aplicação funcionar de forma móvel e estar completamente desconectado enquanto se coleta informações antes de se conectar a uma rede sem fio ou ligada por cabos para se comunicar ou transferir informações. Então pense comigo, você faz uma aplicação, ela necessita de internet? Não, mas ela necessita estar numa rede móvel. Ela necessita estar ali na rede móvel. Por exemplo, quando você vai acessar a loja, sua loja, se você utiliza a TIM, a loja da Oi, então você precisa ter uma conexão móvel quanto a ela. Eu preciso da conexão sem fio? Não, não preciso. Mas e se eu quiser fazer algo como uma transferência de dados para um computador ou até uma conexão direta ali de controle pela VPN do meu computador? Vou precisar de uma rede sem fio. Então a gente tem que decidir, a gente tem que verificar até isso na criação de hardware e de software também em nossas máquinas. Características dos dispositivos móveis em suas etapas da evolução. Pessoal, aqui não é momento de propaganda, mas eu vou falar na evolução dos celulares aqui nos últimos tempos e a gente vai ver em sua evolução não só na questão da beleza, da interface, mas a gente entender junto à história o que evoluiu, o que houve de evolução em cada um desses produtos. Vamos começar com os primeiros celulares ou os primeiros dispositivos móveis aqui da história. O primeiro deles, vamos falar ali em 83, do Motorola Dynatac 8000X. Esse primeiro aí parece muito com aquele walkie-talkie que a gente viu daquele Motorola criado lá na década de 40, na verdade em 1930, o primeiro dele. E depois utilizado também na Segunda Guerra Mundial, todos eles construídos pela empresa Motorola. Então o avanço quanto a isso foi justamente a utilização das redes móveis, das antenas móveis e até mesmo ligação com o satélite através do Motorola Dynatac 8000X, esse primeiro aí. Tem que lembrar que esse primeiro dispositivo móvel aí, ele é da primeira geração porque ele só tinha conexão envio de som, somente ele conseguia fazer a conversão de som. Tempos depois, em 89, a Motorola lança o MicroTAC 9800X. Esse segundo celular aí, ele também faz parte da primeira geração. Apesar de ser menor e a capacidade até mesmo de recarga dele, a bateria dele ser bem menor, mas apesar disso tudo, ele não tinha comunicação de GSM, ele não enviava dados, visto como a primeira geração. Todos esses dessa tela aqui ainda são vistos ainda como da primeira geração. Apesar de alguns dele, como o Nokia 1011, ele já nessa época já tinha algumas conexões que poderia ser de envio de dados. O GSM já começava a ser estudado ali, mas ele não, essa versão aí, ela ainda faz parte da primeira geração. A gente vê que apesar desse Nokia ele ser um
o visual mais evoluído entre eles, mas ele ainda fazia parte da primeira geração. Chegamos ali em 93, onde eu tenho ali o Bell Suit da IBM, a IBM começou a lançar os seus primeiros, tem o Motorola StarTAC, esse daí fez muito sucesso aqui no Brasil, em 96, e esse daí a gente já pode colocá-lo na categoria de nível 2, segunda geração, porque ele já tinha o envio de mensagens, então ele conseguia de forma insignificante enviar certos dados, mas ele servia sim para envio de dados também. A gente vê outro aí, um Nokia em 1996, o Nokia 9000, que ele era uma nova tendência que apareceu nessa época, porque a gente tinha os celulares, os primeiros celulares que servia para comunicação, esse StarTAC já enviava mensagens, mas as pessoas queriam ter uma agenda, ao invés de ter aquele caderninho agenda, a gente tinha essas agendas eletrônicas. Então começaram-se a chegar os primeiros celulares que mais se pareciam com agendas. Vocês estão vendo aí que eles parecem muito mais como se fosse um mini computador, seu teclado, mini computador mesmo. E ele servia principalmente como agenda. Aqui a gente vê alguns clássicos aqui, principalmente esses da Nokia, que a gente vê os chamados até os lanterninhas. O 3310 é conhecido até como o celular indestrutível, que ele praticamente a bateria dele durava muito tempo, ele tinha aqueles jogos bem clássicos, o jogo da cobrinha tal nele, então ele vinha com essas primeiras, e a gente vê que ele tem até o sistema de localização, tá lá a anteninha de localização da antena dele, a antena mais próxima, então você conseguiria verificar isso. Foi o início das primeiras tentativas de criação de gráficos, vocês veem aí no 8210 tem até uma imagem ali desenhada através de pixels, a pixelagem ali. A Nokia, ao mesmo tempo, também continuava ainda com o intuito de as suas agendas, que continuavam a fazer sucesso. Em 2001 foi lançado o Siemens S45, junto com outros que a gente percebe aí, mas que eles já funcionavam na segunda geração, mas a segunda geração, a geração 2.5, próximo já estava para ser lançada a versão 3. Na 2.5, a gente vê ali o uso do GPRS. Vocês estão vendo ali, está ali na tela bem miudinho, lá na telinha do celular, no S45, lá ele conectando a uma rede GPRS. E aí, com o avanço do hardware desses celulares, desses primeiros celulares, eles começaram a embutir novos gadgets. Como as agendas já estavam sendo utilizadas, elas necessitavam de processadores. Esses primeiros celulares necessitavam ter um processamento maior para a utilização até mesmo de agenda, guardar dados, tudo isso. E aí começou a implementar alguns gadgets junto a esses novos celulares. Inclusive, a melhoria até na questão do som. A gente vê ali em 2003 também alguns celulares ali, os Palm Tops, que pareciam com um tipo de agenda diferente, os Blackberries também que pareciam muito com agendas, fizeram muito sucesso nessa época e ainda era aquela questão do uso da agenda. Vocês percebem que é a questão principalmente do tema. Na questão tecnológica, eles continuavam ainda na faixa da internet 2.5. Os primeiros celulares que começaram a experimentar as versões de internet 3G, o 3G foi mais ou menos nessa época aí. Mas eram pouquíssimos, é praticamente o que temos hoje em dia com a chegada do 5G, os poucos celulares que temos. 2004, aí sim, o Motorola Razr já atendia 3G, a gente vê outros celulares já chegando 3G e continua ainda as versões de agendas ainda lançadas ainda pelos fabricantes. 2006, a gente vê que as agendas estão sumindo porque os celulares conseguiram ter uma melhoria na sua tela, as imagens ficam melhor, vocês percebem aí no Nokia N73 que já tem foto, e ele tem câmera, vocês percebem que ele tem câmera, então os primeiros ali já conseguiam ter conexão de câmera. Nessa época, uma outra tecnologia também que muito utilizada, um gadget que era muito utilizado, que eram os MP3 e MP4. As pessoas utilizavam muito o MP3 para escutar música, tocador de música, e um MP4 para assistir alguns vídeos.
E o celular conseguiu reunir tudo isso nele. Você não precisava mais comprar um MP3, um MP4, o celular já tinha isso anexado a ele e ainda tinha a questão de câmera também e tinha as próprias imagens. Com isso, ele só estava melhorando a ponto de começar o início de celulares com telas maiores. As telas nessa época aí eram mais ou menos de 3 até chegando perto das 4 polegadas. Já começaram a ficar bem grandinhos. Os que utilizaram as telas maiores nessa época, sem dúvida nenhuma, foi a Apple que percebeu que eles trouxeram a tecnologia de retirar o teclado e o teclado ficar mesmo no próprio visor. Então o teclado ele deixou de ser algo físico ali e passou algo no visor, na telinha. A gente viu que em 2007 para 2008, outros gadgets como principalmente a Nokia teve muito disso, de colocar experimentação para profissionais, como profissionais de fotografia, melhorando assim a imagem dessas fotografias, as resoluções. Outro adendo que tem nessa época é que o iPhone, lançado ali iPhone 3G, já pegava 3G, e a Samsung começa a adentrar nesse mercado também. Lembrando que a Samsung no início trabalhava praticamente para a Apple, ela que fazia a parte do algoritmo que é implementado nas câmeras dos iPhones. Ela trabalhou com eles até meados de 2018, onde se libertou, saiu, e a parte da tecnologia das suas câmeras ficou só para a Samsung. E aí sim, foi continuando, chegamos ali em 2014, vamos dar um salto, em 2014 sem nenhuma real novidade, 2014 praticamente até o ano que estamos, as novidades vieram mais na questão da beleza deles, a beleza dos celulares em si, mas não houve nenhuma grande implementação. 2015, os outros modelos, aí que a gente vê aí empresas que eram focadas principalmente na computação, na criação de computadores, como no caso da ASUS, entra também nessa briga de criar computadores menores, computadores móveis ou celulares. 2016, tá aí o iPhone 7, a Sony também participa, e a LG começa, lançando ali o LG G4, ela começa a dar tendências de que iria sair dessa disputa. Ela já participava há um bom tempo do mundo da telefonia, mas a partir daí meio que ela estava desistindo, fechando até algumas fabricantes, inclusive aqui do Brasil também. 2017, Samsung começa a grande briga, principalmente entre Samsung e a Apple. Em meio a isso, eu nem mostrei, mas a Microsoft também lançou o celular deles. Não foi esse sucesso todo, acabou até que eles desistiram depois. Então, vamos ficar aí na briga real entre a Apple e a Samsung. 2018, a LG ali ainda continua, principalmente na Europa. Motorola continua também utilizando. E em 2018 foi o momento que o iPhone 11 foi o último celular, ou não pode nem chamar de celular, o último computador portátil da Apple que foi trabalhado junto com a Samsung ali, porque a Samsung largou ali, principalmente na questão das câmeras. Também em 2018, novas empresas entram no mercado, a própria Google começa a criar seus celulares, e empresas chinesas, a coreana Samsung já estava no mercado, mas outras empresas chinesas entram no mercado também. Samsung, em 2019, lança sua linha com a tela flexível, tela dobrável. Inclusive, essa tela dobrável também faz parte das TVs Samsung. Existem TVs também com tela dobrável. 2019, ROG Phone, ou seja, foi o primeiro celular visto celular com maior capacidade para jogos. iPhone 12 está aí. E empresas como a Huawei começa a sair da China, como eu falei, em 2018, 2019, lança de forma mundial seus produtos. Aí aqui em 2020 a gente começa a ver alguma experimentação contra hardware.
que é a questão da preocupação com a duração das baterias. Eu duvido que o celular de vocês passe mais do que um dia com a bateria carregada. Tem que todo dia estar ali no carregador ali ligado, né? Então começou-se em 2020 essa preocupação com o uso das baterias, até mesmo o que acontece com essas baterias ao final da vida do celular, para onde vão essas baterias, o descarte dessas baterias. 2021, maior atividade das inteligências artificiais e novos gadgets são incluídos junto com essas inteligências artificiais. Tanto a Apple, a Sony, a própria Samsung lança sua inteligência artificial, que ainda está no início, ainda está bem fraquinha, mas preferem-se, muitos desses celulares novos preferem utilizar a inteligência artificial do Google, mas ela começa a fazer a experimentação de inteligência artificial nos celulares para que com isso possa-se atender melhor os clientes. Nesse ano que estamos, eu posso dizer que isso é uma coisa realmente inovadora, é que a empresa Canonical, que é a produtora, a responsável pelo sistema operacional Ubuntu, o Linux Ubuntu, junto com a Vodafone. Vodafone é uma empresa de celulares, construção de telefonia celular, de telecomunicação como um todo, mas de telefonia celular. Ela, principalmente lá fora, no exterior, ela é muito forte, aqui no Brasil nem tanto. Elas se unem para um novo projeto, o projeto chamado smartphone, que é um smartphone baseado na nuvem. E esse smartphone vai utilizar a nuvem, a Unbox Cloud. O que vai acontecer? O que eles querem nesse projeto? Eles querem que na Unbox Cloud tenha um próprio sistema operacional, que ali também tenha jogos, que tenha vários outros produtos, vários softwares ali a funcionar, onde você, utilizando uma plataforma Android, consegue se conectar com a sua conta e aí vai ter um stream. Com isso você vai ter um stream próprio de softwares. Você precisa de um editor de texto, você vai lá e utiliza o editor de texto deles, como se fosse um grande stream, como vocês veem aí o stream de filmes, Netflix, HBO, só que agora um stream de aplicações. Com isso, pode-se dizer que o seu celular, você mudando de aparelho, saindo de um Samsung, passando de um Samsung para um LG, mudando de ferramenta, quando você muda de ferramenta, se você está utilizando um Android, você vai poder utilizar na sua conta os mesmos aplicativos e todos os seus dados ficam ali na nuvem. Para o futuro, o que temos para o desafio para o futuro como um todo nas redes móveis? Tornar essas redes cada dia mais presentes na nossa vida, criar interfaces capazes de aprender o uso da IA, aumentar o nível de segurança nas redes. Eu já falei para vocês aqui que as redes é muito mais insegura do que uma rede cabeada, mas a gente vai ainda ter uma aula só para falar sobre essa segurança, e criar aplicações que se movem com o usuário, que é justamente esse último exemplo que eu falei, que a Vodafone e a Canonical estão fazendo. Aqui estão de onde eu tirei todas as referências das minhas pesquisas para essa nossa aula de hoje. E eu vou deixar para vocês a dica que eu já tinha falado desse site, o Finding Starlink. Esse site, nesse endereço aí, ele mostra a posição onde está cada satélite aqui, passando por cima de nós no mundo, e até se eles estão visíveis e como eles podem ser vistos, se seja por binóculo ou até mesmo de olho nu. Então é bem interessante para você que gosta desse assunto de olhar para o céu aí. Pessoal, vou agradecendo vocês por ter me acompanhado aqui nessa tarde, aprendido bastante, e a gente se encontra na nossa próxima aula. Até mais!